Deixa eu fazer uma comparação bem leiga, assim, para as pessoas entenderem, até porque a discussão aqui não é acadêmica, nem entre profissionais, né? É com a população em geral. Quando a gente está com febre por conta de uma pneumonia, eu uso isso muito no consultório. Quando a gente está com pneumonia, uma criança, um adulto está com pneumonia, um dos sintomas da pneumonia, além de tosse, dor torácica, é febre. É o sinal de alerta das infecções de uma maneira geral. Então, a pergunta é, quando a gente toma a dipirona, ela baixa a febre, mas ela trata a pneumonia? Não. Ela apenas trata um sintoma que a pneumonia traz, que é a febre. Então, se a criança está com pneumonia e você dá uma dipirona injetável em gotas, ou em líquido, ou em comprimido, e naquele momento a febre passa, você não está tratando nada, só diminuindo a febre. É exatamente isso que o alprazolam ou que os remédios benzodiazepínicos fazem. Ele tira a ansiedade naquele momento, mas ele não trata a ansiedade. A ansiedade vai continuar. E você vai sentir necessidade cada vez mais de tomar o remédio numa dose maior, que é o que eu falei, que chama-se tolerância. Tolerância é, o medicamento tem que ser tomado com dose cada vez maior para fazer o mesmo efeito, até o ponto que ele deixa de fazer efeito. E aí o paciente que começou com ansiedade, de repente evolui para uma depressão, porque a ansiedade traz sintomas físicos extremamente desagradáveis. E quando você não vê expectativa de que vai melhorar, não vê solução ao caso, acaba deprimindo, acaba se entregando à doença e achando que não vale mais a pena lutar. Então esse é o grande problema. Tem que se procurar um atendimento médico para fazer o diagnóstico dessa ansiedade. Que tipo de ansiedade? Porque são várias. Transtorno obsessivo compulsivo é um tipo de ansiedade, transtorno do pânico é um tipo de ansiedade, fobia social é um tipo de ansiedade, né? Então existem vários tipos de ansiedade que só as nuances dos sintomas e sinais da história clínica é que vai, e algumas vezes apoiada em exames laboratoriais, não que os exames laboratoriais dê diagnóstico de doença psiquiátrica, mas ele afasta outras doenças clínicas. Então, pacientes que têm problemas de tireoide, eles podem ter sintomas físicos de ansiedade, né? E eu já vi casos assim, que o paciente é orientado a procurar uma ajuda psiquiátrica porque tem sintomas de ansiedade, taquicardia, tremores, sensação de ansiedade física, e quando você pede o exame da tireoide, está lá alterado, o paciente tem hipertiroidismo, isso está justificando os sintomas. Então você não vai tratar com antidepressivo, você vai tratar com um remédio para tireoide. Tá? Então é necessário fazer essa diferenciação, essa consulta médica para diferenciar. Então, identificado o tipo de ansiedade, nós vamos identificar também o grau dessa ansiedade e a partir daí estabelecer um plano terapêutico. É uma ansiedade leve que uma terapia apenas resolve? Sim. De caminha para o psicólogo e está resolvido, não precisa de remédio. Talvez um remédio natural no primeiro momento, até que a ansiedade leve passe. É uma ansiedade mais grave, patológica, que requer medicamento? Sim, qual? Depende da idade, depende do perfil. A gente vai traçar esse plano terapêutico. E os ansiolíticos benzodiazepínicos, apesar de eu estar falando aqui dele como se fosse contrário à prescrição, a gente prescreve, mas com um curto intervalo de tempo, até que o medicamento antidepressivo, porque quando a gente fala medicação antidepressiva, pode parecer que o remédio só serve para depressão. Não, ele é antidepressivo porque ele faz parte da classe farmacológica dos antidepressivos. Mas muitos dos antidepressivos tratam ansiedade. Tá? Então é a mesma comparação com a pneumonia. Eu preciso passar de dipirona, sim, porque eu também, até que o antibiótico faça efeito, a gente não vai deixar a criança com febre com risco de ter uma convulsão. Então tem que fazer a dipirona também, mas ela não vai tratar, é momentânea. Na hora que o antibiótico começar a fazer efeito, a pneumonia melhora, e aí não há necessidade mais de tomar dipirona para frente. Da mesma forma o ansiolítico, a gente começa com ele porque ele tem efeito rápido, o paciente adere ao tratamento porque se sente melhor, mas aí quando começar o uso do antidepressivo, que é o que vai realmente tirar essa ansiedade, junto com a terapia, aí você vai começando a retirar o ansiolítico, o que vulgarmente a gente chama de desmamar. Então, eu comecei o alprazolam com 2 miligramas, o paciente voltou com 15 dias, está melhor, eu vou baixar para 1 miligrama, um mês depois está melhor, vou baixar para 0,5, depois baixar para 0,25, depois eu vou botar 0,25 em dias alternados até eu suspender completamente, porque se eu deixar, vai acontecer com a menininha, ela não vai se sentir bem, vai precisar cada vez mais medicação até o ponto que deixa e vai partir para outro, e não está tratando efetivamente o tipo de problema, que eu não sei qual é, mas que, ao exemplo dela, vai servir a outras pessoas.